novamente a hora do detox. Detox de quê? De tudo que você quer eliminar na sua vida. Hoje a primeira live da hora do detox aqui do SBT com Ângela Dias. E como convidado especial, nós temos a doutora Emília Pinheiro, referência na dieta do tipo sanguíneo aqui no Brasil e também em Portugal. Seja muito bem-vinda, doutora. Então, nós temos esse tema maravilhoso, onde você vai entender a sua identidade biológica, o que pode, o que não pode comer, quais os alimentos neutros. Estamos aqui no meu espaço SPF, a doutora em Portugal. Seja bem-vinda, que linda! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui na hora do detox do SBT, doutora. Querida Ângela, o prazer é meu, saudade de você, né? Saudade de você. Em breve a gente se vai ver. Sim. Muito obrigada pelo convite, maravilhoso. Então, a doutora Emília Pinheiro, ela está em Portugal, ela está morando lá, atendendo seus pacientes lá, e no finalzinho de julho ela virá ao Brasil e nós teremos a entrevista, a Hora do Detox, presencialmente, e nós vamos falar sobre um tema também muito legal. E é óbvio que sempre dentro do tema da dieta do tipo sanguíneo, não é, doutora? Com certeza, sempre dentro desse tema maravilhoso, que é a minha área, né? A minha especialização é nessa área. Eu sou especializada na nutrigenética, como eu cunhei, né, esse termo, que é a ciência dos tipos sanguíneos. A ciência dos tipos sanguíneos. Então tá bom. Doutora, assim, enquanto todos ainda estão entrando, vou acenando aqui para algumas pessoas. Eu queria saber, assim, como tudo começou, né? Há quantos anos a doutora já está, né, estudando, trabalhando aí com a dieta do tipo sanguíneo? Como tudo começou? Como foi esse insight? Enfim, matar a nossa curiosidade, né? Conta tudo, né? Tá Conta certo. Tudo. Então, há 26 anos atrás, começou com um problema de tireoide. E eu tinha uma viagem marcada ao exterior e conheci, por acaso, a ciência dos tipos sanguíneos pelo próprio Dr. Peter Dadham, que é o meu mentor, meu guru, meu mestre até os dias de hoje. E achei muito interessante, porque eu quando participei desse estudo, eu não pensava propriamente, não foi imediatamente relacionado com a minha tireoide. Mas o que eu ouvi logo nas primeiras aulas foi assim uma coisa, assim, eu tenho que tentar esse tipo de situação. Eu confesso que um pouquinho cética, imagina, há 26 anos atrás as coisas eram completamente diferentes, né? E foi através dessa participação e de começar a colocar em prática, assim que eu voltei para o Brasil, que eu percebi, assim, em 15, 20 dias, uma diferença total, porque quem tem hipertireoidismo tem todos aqueles efeitos adversos decorrentes do problema, e eu comecei a perceber uma involução absoluta, rigorosa, em todas essas demandas, né, de efeitos colaterais. E realmente comecei a pôr em prática e me dediquei assim de corpo e alma até hoje. Então, há 26 anos atrás, eu sofria de hipertireoidismo e hoje eu me considero uma pessoa extremamente saudável, caminhando para os meus 72 anos de idade, sem doenças, sem intercorrências, sem problemas maiores, graças a Deus. Então, eu percebi que nesta ciência, uma forma das mais básicas, das mais simples, das mais corretas, das mais lógicas que se pode ter na vida para poder ter uma longevidade saudável. Então, esse foi o começo, o meio e a minha finalidade vai ser assim até ao fim dos meus dias, né? Sim. E aí entra o problema da alimentação, né? Tudo gira em torno dos alimentos. A vida do ser humano, pode-se dizer que gira em torno de uma mesa, não é assim? Desde que a gente levanta, vai tomar café da manhã, tem o almoço, tem os lanchinhos, o happy hour, os jantares, uma ceia. Então a gente vive à volta da mesa. E eu digo uma coisa sempre muito interessante, Ângela, que o nosso garfo é a ferramenta mais poderosa do mundo. O garfo. Verdade. Porque aí a gente leva a boca. E como uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para aquilo que não é tão bom, né? E a maioria das pessoas realmente usa o garfo como uma ferramenta muito perigosa, né? Entendi, doutora. E é isso. E nesse seu comecinho, então eu estou trazendo esse começo porque para muita gente será o começo. Para algumas pessoas já começaram e aí tem essa empatia das dificuldades das mudanças. Como foi esse começo? Até porque foram 26 anos atrás, ainda um pouco cética, aprendendo tudo isso. E, enfim, como foi esse seu começo de mudar? Quais foram as dificuldades? Qual foi a sua estratégia para poder manter firme?
Olha, eu sou um tipo O, então eu sigo sempre em frente. Eu não me perco. Todos os tipos O são objetivos, são lúcidos, são lógicos. Então eu, como uma típica tipo O, eu não olho muito para os lados. Quando eu digo assim, eu vou decidir em participar disso, eu vou até ao fim. Eu vou até ao final. E foi assim que eu fiz também. Realmente cética, absolutamente cética, até porque não havia feedback ainda suficiente. Os livros do Dr. Peter, o livro que ele lançou, era um livro muito rígido, muito engessado, muito não pode, mas de qualquer forma, ainda assim, eu procurei, nesse manancial de informações dele, da equipe dele, dizer, eu vou fazer para a minha vida para ver se realmente tem alguma validade. Se tiver, sigo em frente, se não tiver, é uma possibilidade, sim, não é? Sim. Então, como todas as pessoas, eu parti para essa ideia naquela época, claro. Hoje em dia já está tudo muito bem mastigadinho, né? Hoje em dia, há 26 anos que eu bato na mesma tecla, no Brasil, em Portugal, enfim. Então já está muito mais fácil. Os meus livros, eu tenho 9 livros editados, ainda agora teve a Feira do Livro em Lisboa, foi maravilhoso de ver as pessoas indo lá no stand das edições Mahatma, já direto para comprar o meu livro. Uma coisa assim admirável, onde a gente nem imagina, né? Mas de repente são pessoas que vão lá, eu quero esse livro. Mas tem outro, tem esse, mas tem outro. Não, eu quero esse, eu vim buscar esse. Então a pessoa já ia com um propósito. Então isso denota que as pessoas já estão percebendo como podem fazer evoluir qualquer tipo de doença. Olha, enquanto a gente estiver vivo, o ditado diz que enquanto há vida há esperança. E efetivamente, enquanto a gente estiver vivo, eu tenho pacientes que me conheceram com 80 e poucos anos. E eles tiveram um rejuvenescimento fantástico. E eu não estou falando de rugas. Sim. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de um rejuvenescimento a nível de coração, de pulmão, de rins, de cérebro. Isso é que a gente precisa de preservar a juventude. Não é assim? Claro que a gente se preocupa com o externo. Somos seres humanos, queremos estar bem, temos que estar bem, não é? Mas, acima de tudo, a gente tem que estar bem por dentro. Não adianta, não adianta eu ter 80 anos, 90, 100, eu estou aqui no planeta, mas eu não sei nem o que é que eu estou fazendo, eu estou com Alzheimer, eu estou com Parkinson, eu estou numa cadeira de rodas, eu estou numa cama. Que isso? Ninguém merece essa vida, né? Então, é isso que eu procuro e me sinto muito feliz. Sim, e você me tocou num ponto também muito interessante, que ainda hoje acontece, que também já deve ter acontecido com você, porque você segue a linhagem da dieta pelo tipo sanguíneo, da dúvida das pessoas. Isso tem comprovação científica? Mas isso não tem comprovação científica. Olha, a dieta pelo tipo sanguíneo, ela engloba, antes de falar nisso, ela engloba 2 aspectos basilares. Tá? Quando a gente se propõe fazer uma alimentação adequada à nossa bioindividualidade, nós estamos englobando 2 aspectos primordiais, que são alimentação e estilo de vida. Pronto. E ambos estão baseados em quê? Na bioindividualidade, que está diretamente ligada a cada um dos tipos sanguíneos. Sim. E uma das primeiras perguntas, então, que me fazem, não é? E muito, especialmente quem é da área da saúde, é se ela é científica. E cada vez que isso acontece, eu fico muito feliz em ter a oportunidade de explicar e até mostrar que sim, ela é totalmente apoiada em bases científicas tradicionais. Porque o Dr. Peter D'Adamo, que é o mentor, que foi o pai, digamos assim, ela é a maior autoridade atual na ciência dos tipos sanguíneos, ele é médico. Ele começou como médico e também com as preocupações de, como médico, até que ponto ele poderia corroborar a ciência dos tipos sanguíneos sem ficar mal visto. Né? Ele estava iniciando a sua carreira de medicina em naturopatia, sim. Foi um dos primeiros naturopatas americanos, e ele também estava preocupado. Peraí, e se eu não conseguir achar na bibliografia médica o que me sustenta nas minhas afirmações por observação? Sim. Era a preocupação também dele. Então, toda a ciência dos tipos sanguíneos, ele conseguiu apoiar em cima de uma extensa bibliografia científica, não é? Médica, que ele disponibilizou. Portanto, por exemplo, no meu curso em dieta pelo tipo sanguíneo, eu disponibilizo esses links para quem é da área da saúde, ir mais longe, ir lá olhar, né? Então, foi por volta acho que foi há uns 40, 50 anos, por falar, uns 40 anos atrás, pelo menos, que esse naturopata americano, ele percebeu que havia alguma coisa por trás de tanta doença, de tanto mal-estar, ainda que a medicina estivesse avançando, os exames clínicos avançando, tudo avançando, mas ele percebia nas pessoas uma involução na sua saúde, ou pelo menos
elas estacionavam num patamar muito pequeno, e ele queria galgar mais degraus, e por isso ele começou a pesquisar. E ele conseguiu, veja lá, já temos aqui duas situações que eu vou mencionar, que estão totalmente apoiadas na ciência, para qualquer um validar, que esteja nos escutando, ou que vai nos escutar depois nesta live. Sim. Ele conseguiu vincular duas das principais doenças estomacais, por exemplo, câncer no tipo A sanguíneo e úlcera péptica no tipo O, evidenciando aí uma base científica inquestionável, que sustentavam já muitas das suas observações. E mergulhando ainda mais fundo nos tratados científicos daquela época, né, o que ele descobriu? Qual era o porquê? Qual era, digamos, a cereja do bolo não tão boa, que estava ocasionando toda essa... que estava fazendo desandar a saúde das pessoas e não deixaram elas ir mais além e mostrarem só melhoras. Até no câncer. Tinha uma melhora, daqui a pouco tinha uma recidiva. A pessoa melhorava ali enquanto estava tomando um medicamento para o estômago, daqui a pouco voltava outra vez o mesmo problema. Então ele quis mergulhar mais fundo nos tratados científicos e ele descobriu os vilões da história. Os vilões, que são as lectinas, que eu bato sempre nesse ponto, nas lectinas, o que são as lectinas? São uma família de proteínas aglutinantes que se colam, tá? Que todos os alimentos que a gente ingere contêm, que estão na origem desses desequilíbrios orgânicos. Ou seja, ele verificou que as lectinas, elas reagem, sem sombra de dúvida, de maneira completamente diferente, com base nos antígenos dos tipos sanguíneos. Então, cada tipo sanguíneo, O, A, B e AB, tem um antígeno diferente. Por isso que nós não podemos doar sangue uns para os outros aleatoriamente. Por quê? Por causa do fator antígeno. Então, existem os 4 antígenos e existem as lectinas alimentares que assumem características compatíveis ou não com o gene do nosso tipo sanguíneo. Então, estamos em cima da ciência, não é? Então, cada vez que a gente ingere lectinas incompatíveis, elas vão se aglutinar, elas vão se colar, eu até chamo elas como um tipo de velcro molecular, e como elas não conseguem ser digeridas, né, elas resistem à hidrólise ácida, elas se transformam em subprodutos tóxicos, que às vezes são fáceis de expulsar, se ainda é no início, se a pessoa ainda está bem, se ainda é jovem, se é sadia, né? Porém, outras vezes, elas já fazem instalar no corpo todo tipo de inflamações. E a mãe e o pai de todas as doenças chama-se inflamação. Inflamação, seja o que for. De A a Z, qualquer doença, qualquer. Você pode trazer, Ângela, qualquer nome de doença. De A a Z, o que está no bojo de qualquer inflamação, o que está no bojo de qualquer doença, perdão, são as inflamações. Exatamente. Então foi através desses estudos do Dr. Peter Datham, né, junto ao meu pioneirismo, né, porque eu sou pioneira na ciência dos tipos sanguíneos no Brasil e em Portugal, e isso dura até hoje, já que a ciência está sempre em constante evolução. A gente nunca bate o martelo, porque estamos sempre trazendo novidades, coisas novas em cima da área da genética, né? Sim. Então foi em cima desse meu pioneirismo que este sistema se popularizou e vem crescendo no Brasil, em Portugal, quando eu trouxe esse conceito, então, há 26 anos atrás, né? Quando eu levei esse conceito, trouxe para o mundo, digamos assim. E foi a partir daí também os meus livros, enfim. Então, acho que dei uma boa pincelada em tudo, é verdade. Eu tenho algumas perguntas aqui, doutora, que realmente alguns pacientes me mandaram no privado, né, porque iam ficar meio tímidos em perguntarem aqui, mas a caixinha de perguntas está aí, é só você clicar, faz a sua pergunta, nós estamos ao vivo para responder você. Mas assim, quais os riscos de seguir a dieta do tipo sanguíneo? Existe algum risco, doutora? Absolutamente nenhum. Quais os riscos de não seguir a dieta pelo tipo sanguíneo? Quais os riscos de não seguir? Nenhum. Todos, né? O risco de não seguir todos, né? Exatamente. Aí é corre o risco de não seguir uma alimentação adequada à genética individual. Aí sim. Olha, a alimentação do tipo sanguíneo, ela pode ser começada desde que o bebê nasce. Aliás, eu vou mais longe. A mamãe já deveria estar fazendo uma alimentação adequada ao tipo sanguíneo ao seu bebê nascer com uma expressividade muito maior. Veja, esse bebê vai ser constituído de 50% de genes da mãe. Quanto melhor tiver a mãe, não é? Mais esse potencial genético, pelo menos da mãe, já livra essa criança, esse futuro adulto, já está levando uma poupança, digamos assim, muito boa, de 50%, vale mais que dinheiro, que são os 50% da mãe. E depois, assim que são introduzidas as primeiras papinhas, as primeiras frutas, já de acordo com o tipo sanguíneo, claro. Sim, sempre, sim. Até o fim, até o último dia da vida. É aquela coisa, né?
Por que inflamar se você sabe que pode evitar a inflamação? Mas isso pois é assim, e algo que a doutora abordou e que eu trago também aqui na clínica, que é um programa pré-gestacional. Então eu já trato com frequência algumas pacientes que têm endometriose e têm dificuldade, infertilidade, é muito por causa de estresse, N coisas. E então eu já tenho atendido essas pacientes e já colocando a dieta do tipo sanguíneo, exatamente já pensando nesse bebê, nessa formação, nessa alimentação que ele vai passar para o bebê. Só que tem uma dúvida em relação a isso. No caso assim, a mãe é tipo O, o pai é tipo A. Então ela vai comer tipo O, mas a gente não sabe qual é o tipo sanguíneo que essa criança vai nascer. Então se ela estiver comendo o alimento do tipo O e essa criança vai ser tipo A. Entendeu? Então, assim, como se dá isso? Muito fácil, muito fácil. Olha só que fácil. Deus fez tudo muito bem feito. Enquanto o bebê estiver na barriga da mãe, enquanto ele não sair, tá? Enquanto ele não nascer, não se expressa o tipo sanguíneo da criança. Não se expressa. Uhum. É só a partir, mas às vezes até a segunda semana é que se expressa totalmente. Pode ir até a segunda semana, não quer dizer que não possa ser antes, mas até 2 semanas já se expressa efetivamente. Olha como a natureza é perfeita, como nosso Deus é perfeito, né? É verdade. Pois é, então, tem problema. Tá certo. Uma outra coisa, né, em relação à dificuldade agora de casal, porque eu tem um paciente aqui, que ela é tipo O, e ele é tipo A. Aí fala, Ângela, vai ser muito difícil, como é que eu vou fazer 2 tipos de alimento, 2 isso, 2 aquilo, e não vai dar, entendeu? Então, aí vem essa confusão, né? Como administrar isso? Eu usei algumas estratégias, mas qual a sua dica? Muito fácil, mas muito fácil. 70% dos alimentos podem ser compartilhados pelos 4 tipos sanguíneos. Apenas 70% a 80%, apenas o restante é que não são. Então vamos lá imaginar, por exemplo, na minha casa, eu sou tipo O, meu marido é tipo A. No dia que vai a carne vermelha para a mesa, é para mim. E aí sai frango para ele, ou um peixe, entendeu? Só, no mais, um arroz, um feijão preto, um legume, uma cenoura. Então, assim, tem muita coisa que depois, assim, nos primeiros dias ou nos primeiros meses, o casal, tendo as tabelas dos alimentos, pode ainda fazer uma confusão. Ai, meu Deus, o que será que vai compatibilizar ou não? Mas depois entra numa rotina e a pessoa já vai saber o que põe na mesa. Porque 70% dos alimentos são compartilhados por todos os tipos sanguíneos. Então é muito fácil, muito fácil. E tem mais, a subtipagem sanguínea, que é uma associação fatorial de minha autoria. Fui eu que percebi e hoje já é consenso internacional. Que são os subtipos sanguíneos, o AO e o BO. Então vamos imaginar esse exemplo que você deu, Ângela. Um pai ou uma mãe uma mulher tipo A e o marido tipo O. Tá, o que nós vamos comer? Esse tipo A, tá, ele pode ter um gene remissivo O conferido por um dos pais dele. Então eles vão poder comer os mesmos alimentos. Já pensou? Que coisa boa. Então tudo, olha, não há nada que não tenha solução, só a morte é que não tem solução. Não faz, enquanto a gente estiver aqui, tem solução. Tá? Então, isso, na minha ficha de anamnese, eu já pergunto mesmo, né? Então, às vezes, eu não sei, né? Meus pais já morreram. Aí eu pergunto, tá bom, você tem algum irmão? Para poder a gente tentar na descoberta. Se não souber, de jeito nenhum, paciência, vamos seguir somente a sua dieta. Quando ele sabe que realmente é o outro, eu imaginei que ele não tivesse uma inflamação tão grande se comesse algum alimento do tipo sanguíneo remissível dos pais. Mas, nesse caso, ele vai poder totalmente? Olha, quando a gente diz totalmente, nada é 100% na vida. Tem que perceber. Por exemplo, vamos imaginar um A que não pode comer uma banana. Sim. Não pode. Já estufa, já não cai bem. Já não é bem digerida. Mas ele tem o gene remissivo O, então ele pode comer banana. Em vez de ele comer uma banana todos os dias, até porque a gente, mesmo para o tipo O, pede para não comer uma banana todo dia, pede para comer uma fruta e diversificar, da mesma forma, esse tipo A, que tem o gene remissivo O, ele vai comer a banana e vai sentir como se sente. Às vezes, a quantidade limite para ele será meia banana. Outras vezes, uma banana de 2 vezes na semana. Então, isso aí já é muito particularizado. A pessoa também tem que comer sentindo o corpo. Comer sentindo o corpo, porque ele sempre dá sinais. O nosso corpo sempre nos dá sinais. Nós é que não percebemos. Entendeu? Então, aí já não podemos estar do lado de cada pessoa. Então, a gente pede para cada pessoa se organizar. Um tipo A,
um tipo A que não pode comer carne vermelha, mas que tem o gene remissivo O. Então ele vai lá e come uma carne vermelha. Tá, sentiu-se bem. Aí ele 2 dias depois tornou a comer carne vermelha, já se sentiu letárgico. Então, opa, deixa eu espaçar um pouco mais. Então, essas medidas cada um vai sentindo, porque nós somos diferentes uns dos outros, obviamente. Ninguém é uma impressão digital do outro, né? O facsímile do outro. Tá certo. Tá certo. Até porque tem outros fatores também, né, que também acaba respondendo, né, enfim, que a pessoa come demais, tem os nutrientes, as deficiências nutricionais, a microbiota intestinal, os outros pilares para uma vida saudável, se ele segue ou se não segue, se dorme cedo para poder ter aquela detoxificação, se toma água na quantidade ideal. Então, então, existe N fatores e não dá pra gente dizer que é só, vou seguir 100% a dieta do tipo sanguíneo e vou ficar 100% saudável. Não, porque existem os outros fatores. Vai contribuir muito, mas precisa, né, ter os outros fatores também a seu favor. Uma outra pergunta em relação a isso, assim, não é só pergunta, é até mostrando também uma das minhas abordagens. Eu sou uma baiana típica. E linda. Obrigada, doutora. Arretada. Essa banana arretada ama milho, banana da terra, café, abacate. Pois é, então, tudo isso, e eu sou tipo O. Então, culturalmente, eu trago todo esse, né, toda essa bagagem alimentar, e a gente sabe que esses alimentos também são saudáveis. Mas, de repente, eu descobri que para mim não era saudável. E, por sinal, eu quero até compartilhar com todos aqui, né, até um pouco a minha história, como foi que eu lhe encontrei, né, então a minha origem também vai ser muito importante como depoimento de todos. Mas o que eu quero trazer nessa pergunta né, e como eu tenho feito com os meus pacientes, existe o paladar infantil, que eu trato aqui essa limpeza do paladar infantil, e o paladar cultural. Então, foi que eu fiz para mim e que funcionou e tenho aplicado nos meus pacientes. Eu trabalho com o detox da alma, que eu denominei esse detox da alma, porque é uma terapia quântica de limpeza do informacional desde o ventre da mãe, limpeza de informações negativas. Então, ele tem esse todo fundamento também científico, e eu denominei detox da alma, por quê? Porque o nome científico dele mesmo é um pouco complexo, né? Então, e o que eu fiz? Então, código alma, o código espírito, né? O excesso de prazer em comer o milho acabou agora. Eu ainda falo em nome de Jesus, porque eu sou cristã, e tudo que a gente pede em nome de Jesus, ele nos responde, fortalece a nossa fé. Mas, enfim, é uma forma que a gente trabalha no informacional, na escolha, em começar a tirar o excesso de prazer daqueles alimentos que conscientemente você sabe que não vai te fazer bem. Então, para mim, funcionou e eu consegui ter esse desapego cultural desses alimentos que realmente não me faziam bem, né? Então, eu estou compartilhando isso com todos vocês. Se vocês tiverem essa dificuldade, né, além de saber da dieta, nós estamos aqui para lhe ajudar com essa terapia, também com embasamento científico da física quântica. Tá bom, doutora? Desculpa aí tomar um... E é bem isso. E quando a gente começa a ser bem alimentado, a gente começa a ter todos os nutrientes necessários e às vezes a falta de nutrientes que leva às vezes não, sempre, leva à compulsividade. Então, quando a gente se alimenta bem, não sente essa vontade, essa compulsividade, esses desejos, porque veja bem, você é uma baiana que tem toda essa tradição, tá? E eu morei em África e lá a tradição também era essa, se bem que a gente era muito África portuguesa, né? Mas aqui, eu já tive várias vezes na Bahia, e realmente milho, dendê, coco, tá aí outro problemaço, exatamente, aliás, para os 4 tipos sanguíneos, né? Esses alimentos que você mencionou, que gosta muito, eles estão fora de um contexto. Agora, atenção, uma coisa que eu vou dizer muito importante, estão fora de um contexto diário, né? Sim. Mas o que nos mata são as rotinas, não é o que a gente faz de vez em quando. Quando a gente está bem, se você vai na Bahia, toma uma água de coco, come um quindim, come uma espiga de milho, um curau, uma comida com dendê, sabe, alguma coisa dessa, você até pode se sentir meio indisposta, meio não muito bem. Eu criei o Antilec, exatamente, que é um antilectina para essas ocasiões também, tá? Que ele funciona anulando, agonizando as lectinas nocivas dos alimentos. Então, nós temos todo um arsenal
que nos permite ser felizes, porque a gente está aqui na vida. Imagina, se você gosta de uma espiga de milho, porque até tem aquele apelativo de infância, a memória da casa, a memória afetiva, não vai comer mais uma espiga de milho? O que é isso? Não, come e seja feliz. Eu não posso comer coco. Eu não posso comer alguma coisa. Não, coma de vez em quando, seja feliz. Por quê? Foi para isso que eu criei o anti-lepre. Foi exatamente para isso, não é? Então, nós temos mecanismos de defesa. Então, volto a repetir, o que nos mata são as rotinas, não é o que a gente faz de vez em quando. Não é o que a gente faz de vez em quando. Ponha isso em mente. É verdade. Olha, para todos vocês que estão ouvindo falar da dieta do tipo sanguíneo pela primeira vez, existem aqueles alimentos, doutora, eu vou falar, mas se qualquer coisa, me corrija, por favor. Existem os alimentos que são positivos ao tipo sanguíneo, existem os moderados e existem os nocivos. Então, os positivos, acho que não todos os dias, nem com muita frequência, são aqueles que você pode comer com mais tranquilidade. Os moderados, o próprio nome diz, então, com equilíbrio entre o que? 2, 3 vezes por semana, e mesmo assim alternando, sim, ok? E os nocivos, tentar excluir ao máximo, sem se privar daquele momento específico do prazer. É isso, doutora? Confere? Exatamente, exatamente. Então, os benéficos, eles funcionam como remédios. Portanto, em vez de você ir gastar na farmácia, ir gastar em suplementação excessiva, claro, todos nós, em qualquer época da vida, em determinados períodos da vida, precisamos de uma suplementação. Quer seja porque é inverno, quer seja porque está num alto verão, e a gente tem gastos energéticos maiores, ou quer seja por uma doença, quer seja por uma cirurgia que eventualmente tenha que fazer. Não estamos descartando a suplementação, ao contrário, ela é muito bem-vinda. Mas eu acho que a alimentação tem que ser no seu prato e nos alimentos que são benéficos, ou seja, aqueles que são redondinhos com o gene do seu tipo sanguíneo, que você tem que privilegiar no seu prato. Os neutros são coadjuvantes, eles não são benéficos, mas também não são prejudiciais e você precisa deles como blocos de construção. E temos os nocivos, que são venenos. É como se todos os dias você estivesse ingerindo um pouquinho de veneno. Claro que não mata na hora, tanto que antigamente, na antiguidade, como é que as mulheres matavam os maridos, vocês lembram? Veneno em doses homeopáticas. Nossa, cruel, né? Muito cruel. Mas elas matavam assim os maridos, que eram tiranos, e elas não sabiam como se ver livre deles, e botavam lá um pouquinho de veneno todo dia. Bom, brincadeirinha. Então, os alimentos prejudiciais são exatamente isso. É como se a gente tivesse em doses homeopáticas se matando, se envenenando diariamente. Por isso que só de vez em quando. E ainda tem uma quarta denominação, que são aqueles alimentos chamados pan-hemaglutinantes, que são incompatíveis com todos os tipos sanguíneos. Que nenhum dos tipos sanguíneos deveria ingerir, porque certamente, com certeza, 100%, eles vão promover aquela aglomeração e gerar toxinas, dessas lectinas nocivas, que é o coco e é a carne de porco, tá? O coco e a carne de porco, incompatíveis com todos os tipos sanguíneos. Mas nunca mais eu vou poder comer um torresmo. Claro que não, como o seu torresmo lá de vez em quando. Claro que você pode ficar, se é mulher, com o rosto cheio de espinhas, ou você pode, se já sofre de cistite não muito bem trabalhada, você pode ter uma cistite aguda, pode ter algum, enfim, mas pelo menos você fez o gosto. Então, o que eu sugiro? Cuidado, vai comer um torresmo, um pouco de carne de porco, às vezes uma feijoada, muito cuidado, usa um bloqueador, o bloqueador de lectinas, e já sabe, você vai pagar um preço, às vezes uma dor de cabeça, sabe? Mas pronto, se foi só isso, mas quero que você saiba, se come algum desses alimentos e se não se sente bem, é por conta do coco e do porco, tá? Só que ninguém associa. Às vezes a pessoa come um quindim e diz, nossa, eu acho que o ovo estava estragado, eu acho que esse quindim não estava fresco, não estava suficientemente fresquinho, acho que me venderam um quindim já antes de ontem. Não é, é o coco, ele fica como se fosse quebrado no estômago, ele não é digerido. Aí ele transforma-se em subproduto tóxico imediatamente. E você nunca imagina que é o coco, que é o porco. Aliás, já tem querido assim me matar no Instagram por eu falar do coco e do porco. Mas calma, você pode comer, mas deixa para de vez em quando só. Vai para o Nordeste, toma lá a sua aguinha de coco, seja feliz. Tá? E o óleo de preço, coco? E o óleo de coco? Tudo não é coco. Só o coco em si, é o óleo também, né? Tudo de coco, tudo que interaja com você, tudo que adentra a nossa corrente sanguínea, é a mesma coisa. Por exemplo, já está lá, são as lectinas. Então, eu tinha produtos de cabelo, de rosto, tudo à base de aloe vera, né?
E, a princípio, eu achava que eu me dava muito bem, que era bom, o cabelo ficava brilhoso e tudo, e ele é incompatível com o tipo O e compatível com o tipo A, né? Eu mandei tudo pra minha irmã. Mas, e aí? Então, assim, até um pouquinho que você passe no rosto e tudo também, enfim, por exemplo, né? Vai dependendo da sensibilidade. Por exemplo, uma filha minha deixou de usar um determinado desodorante, que eu não vou falar a marca, sem alumínio, e que era da aloe vera, maravilhoso. No entanto, ela passava e as axilas dela imediatamente ficavam um grotão, um grosseirão, assim, horrível, no caso dela. Tem uma repórter de um canal de televisão que eu ia muito em Maringá, quando eu morava lá em Maringá, no norte do Paraná, em que ela mandou vir tudo, ela tipo ó, mandou vir tudo dos Estados Unidos para o cabelo, tudo com aloe vera, babosa. Teve que deixar, ela não sabia, quando ela soube o porquê das feridas na cabeça dela, aconteceu isso. Para outras pessoas talvez não tenha acontecido isso, mas uma outra coisa. Eu já digo, por exemplo, a babosa, o aloe vera babosa, ele é altamente cancerígeno para o tipo O sanguíneo, e ele é anticancerígeno para o tipo A. Olha como é a genética, falando mais alto. A gente tem que entender que é assim, não é porque eu estou dizendo, é porque foi estudado, foi visto ao microscópio essa coagulação, essa interação, lectina, entendeu? Então não é conversa que a gente quer que seja, não, eu quero que seja para dar ibope. Não, isso é estudo. Isso é estudo, é muito estudo. Falando, né? Em aglomerado, doutora, então, eu comendo já sempre saudável, estudando tudo e tal. Por sinal, eu até vou mostrar aqui, eu fiz um exame da biogenética para poder ver antes de fazer a dieta do tipo sanguíneo, e veio mostrando que uma incompatibilidade em alguns alimentos que em todos os meus estudos eram saudáveis, por exemplo, o abacate, né, e etc e tal. E eu não acreditei. Eu falei, enfim, não acreditei e continuei com a minha dieta considerada saudável. De repente, eu comecei a me sentir muito mal, problema sério de circulação, enfim, a coisa foi piorando cada vez mais. Fiz uma série de exames e deu alto risco de trombose. Então, minhas hemácias, eu até mostrei aí aqui um exame da microscopia, todas as minhas hemácias enrolou, estavam todas aglomeradas, de uma forma que a doutora até falou, né? Ângela, tipo assim, como é que você ainda está viva, né? Tipo assim, por que ainda não deu, né? O AVC trombótico, enfim. E então, assim, Deus me segurou, né? E aí você fica naquele desespero, o que é? E aí nessa pesquisa encontrei o seu site, onde aí a doutora Emília, ela dá uma palhinha lá no site dela do que pode e o que não pode, de acordo com cada tipo sanguíneo, e eu comecei a ler, pesquisar cada vez mais. Por sinal, eu assisti uma live também do Dr. Samuel, da Lelaste, um abraço para você, o próximo entrevistado para aqui, para o SBT, também na hora do detox. Enfim, então, ele falou, né, falou tudo que a doutora Emília também sempre fala. E aí eu falei, olha, eu descobri o que é e fiz o curso completo não, aquele curso básico, né, o primeiro, né, tô com todos os módulos. É completo, né? Completo. Aquele já é o completo, né? Então aí eu fiz todos os módulos. São 3 módulos, né, doutora? Isso. Não, é uma trilogia. Uhum. Isso. Então aí eu fiz o curso completo e comecei a colocar em prática antes de trazer aqui para a clínica. Em menos de 3 meses eu fiz os exames tudo novamente e eu 100% saudável. Uau, então, coisa boa. Eu recuperei a minha vida, a minha disposição, minha energia para malhar, porque eu estava achando, estou entrando no climatério, porque eu já tirei o útero com os 45 anos, tenho 50, mas eu ainda tenho um rostinho novinho, por causa da dieta do tipo sanguíneo. Enfim, então eu consegui perceber rejuvenescendo de todas as formas, né? E tanto que eu tomava alguns hormônios bioidênticos, parei também, não sinto mais os calorões, tudo só com alimentação. Então, esse é o meu testemunho e indico para todos os meus pacientes no pré-gestacional, mudou a minha vida e eu sou assim muito grata à doutora Emília por todos os anos de estudo, porque isso não tem preço. Né? E salvar vidas não tem preço. Quero te agradecer do fundo do meu coração e aquilo que eu puder espalhar para todas as pessoas, saúde através da alimentação e sempre assinando embaixo, a doutora Emília Pinheiro. Você estará sempre no meu coração e aqui em todos os meus atendimentos, tá bom, doutora? Muito obrigada e também você está de parabéns com esse detox que você faz, que eu também tenho olhado, tenho observado, né? Porque a gente de vez em quando dá lá uma olhada no Instagram.
e vai sabendo o que está acontecendo na vida, senão a gente se fecha, se encasula e não vê ninguém, né? E eu sou muito fã do seu trabalho, muito fã. Aliás, eu acho que antes de começar a dieta pelo tipo sanguíneo, passar por um detox não é uma má ideia, ao contrário, fascinar esse fígado, essa vesícula, limpar o intestino, esse detox seu é fantástico, emocionalmente também, trabalhar a parte emocional é muito importante, muito importante. Bom, e vou deixar aqui o meu Insta também, que é o @EmiliaG Quem quiser conversar comigo, vá lá. Quem não está me seguindo, já me siga. Em agosto a gente volta a se encontrar ao vivo e a cores, né? Em São Paulo, aí em São Paulo. Em São Paulo, verdade. Né? É em São Paulo, isso mesmo. Em São Paulo. Eu vou ler só um depoimento aqui da Mônica. Ela falou assim, eu conheço ela, né? E faço essa dieta tem mais de 13 anos. E depois de 8 meses emagreci. Fiquei com 60 quilos e todos os meus exames voltaram ao normal. Então, parabéns, Mônica, pela escolha da dieta certa para você e para espero que a sua família também esteja aí nessa mesma jornada de vida saudável. Doutora, para finalizar, pode falar. Ô, Ângela, se me der licença, eu não acredito que a Mônica está aí. Você sabe onde é que a Mônica está? Na Itália. Ela mora na Itália. E mais, você vai amar o que eu vou falar a seguir. A Mônica, não é brincadeira, ela tem um canal no YouTube, ela é youtuber, só com receitas dos tipos sanguíneos. Tudo que você possa imaginar para todos os tipos sanguíneos, eu sugiro, é Mônica Costa. Ô, Moniquita, já estou vendo ela. Coloca aí o seu canal no YouTube. Quando vocês quiserem receitas do tipo sanguíneo, doces, salgadas, etc. Viu, Ângela? O que eu tiro de receitas dela, ela é fantástica, fantástica mesmo, tá? Sigam ela, que é gente finíssima. Mônica, beijoca, Moniquita, como eu chamo ela. Ela perdeu 60 quilos. E muitos problemas que ela tinha, fibromialgia, parece uma garota hoje. Quando eu me encontro com ela parece uma menina. Eu até fixei. Não, tudo bem. Até fixei aí o comentário dela para que todos possam encontrá-la também aí no Instagram e seguir as receitas da Mônica. Doutora, tenho só mais uma pergunta de uma paciente minha, que ela não estava realmente bem, mesmo sendo eutrófica, né? Então o intestino estava todo desbalanceado e fez a dieta do tipo sanguíneo e ficou tudo bem. Então mais de 3 meses estava bem e tal. De repente ela sentiu que estava indisposta e procurou um colega, um nutrólogo e um endócrino também, para ver se a parte hormonal, porque ela também estava entrando no climatério e tal. E aí ele fez um exame, ele também integrativo, enfim, fez um exame de biorressonância e mostrou que ela estava intolerante a todos os alimentos que ela estava comendo, mas eram os alimentos do tipo O. E por isso restringiu totalmente e ela tinha que fazer uma dieta de 4 meses sem comer nada do tipo O e comendo as outras coisas. Piorou muito, a saúde dela tá muito debilitada e veio para mim agora para eu arrumar a casa, né? E aí, qual foi o meu pensamento? Quando a gente come muito a mesma coisa, né? Nosso corpo, ele vai ressoar como se fosse uma intolerância? Bom, esse caso aí é muito interessante e é comum acontecer. Há uma grande confusão entre intolerância e incompatibilidade genética. São duas coisas completamente diferentes. A intolerância dá-se a nível superficial. Interações, às vezes, com alimentos que ela coma, às vezes até um condimento pode ser suficiente, ou ela não estar devidamente desparasitada, ou estar com uma inflamação oportunista já por aí. Hormônios, a gente quando fala de hormônios, e hormônios? Só as nossas glândulas suprarrenais sintetizam mais de 50 tipos de hormônios. Então, que hormônios é que estão redondinhos, que lhe foi falado que os hormônios dela estavam bons? Então, a gente não sabe. Então, existe a interação alimentar, a incompatibilidade, a intolerância, e a incompatibilidade com o gene do tipo sanguíneo, ou seja, a intolerância está aqui em cima, a incompatibilidade está profunda, está no DNA. Então, não são os alimentos, mas as interações que ela está tendo reativas ao meio ambiente. Que envolve alimentação, envolve estilo de vida, se ela se exercita, se não exercita, como está o emocional dela, está com enteroparasitose, está intoxicada por metais pesados, como está ela, como estão esses hormônios dela, ou são só aqueles básicos que foram vistos, tireoide, enfim, o que foi visto nela? Então, há que pesquisar. Cada pessoa é um universo, é um livro em branco e que a gente tem que aprender a ler. Nós que lidamos com a área da saúde, a gente tem que mergulhar lá no universo do paciente, porque não tem duas pessoas iguais. Então, foi uma pena ela ter parado com a dieta pelo tipo sanguíneo. Tá? Foi uma pena.
porque não existe isso, a não ser alguma coisa que já tenha vindo genético. Às vezes, um tipo O nasce não conseguindo, mas isso é um defeito genético, ela não consegue, por exemplo, quebrar proteínas. E, no entanto, a alimentação dela é à base de proteínas. Como fazer? É um caso à parte. Tem que se trabalhar essa pessoa de uma forma completamente diferente. Mas isso é diferente. Vem geneticamente já construído. Ela já herdou essa predisposição genética, né? E que desabrochou assim que ela nasceu. No mais, não existe isso. Não existe. Entendi. Viu, Ângela? Então, traz essa pessoa de novo, explica isso para ela, volta aos alimentos do tipo sanguíneo. Claro, às vezes um pouco menos de carne, porque de alguma forma isso está mostrando que o organismo dela está machucadinho, em alguma instância. Eu sabia. É verdade, é verdade. Simples assim. Pronto, nós estamos chegando aqui. Teve uma pessoa que me pediu muito para falar sobre a Candida albicans, mas hoje não vai dar, né? É uma pena. É verdade, é verdade. Então isso a gente vai falar em outro momento. Outra ocasião. Isso, exatamente. É porque são muitos temas e, enfim, ninguém fez nenhuma pergunta aqui. Eu acho que a gente já estava trazendo, né, tudo que de forma muito... Isso é bem bacana. Então eu quero agradecer, doutora, a sua participação. Vamos fazer outras em outras oportunidades, até para a gente divulgar o seu curso também, né, doutora? Fale um pouco sobre ele. Exato. Muito bem. E pode falar com a Ângela, quem quiser o meu curso, porque ela já conhece, pode ser através da Ângela. Ela é uma trilogia, são 3 módulos, que a pessoa pode comprar um módulo por vez ou comprar os 3 já em conjunto, que sai mais barato. Muito barato, mas muito barato mesmo. Sim. Eu fiz mesmo barato para todo mundo poder fazer esse curso, tá bom? E ele já tem certificado internacional. Estávamos falando aí da Mônica. Tem um e-book de bônus só com receitas para todos os tipos sanguíneos dela, que ela primou em fazer esse e-book como bônus para quem compra o curso. Além do certificado internacional, além do mini curso de florais quânticos, que a doutora Rosângela Arndt, que é a dama dos quânticos brasileira, teve o carinho de oferecer, disponibilizar esse curso exclusivo para quem faz o curso. Tem também o e-book do meu livro, que o seu ancestral diria ao seu cozinheiro, com base nos tipos sanguíneos, tá? E deixa eu ver mais, tem muito bom. Então, quem estiver interessado em saber mais sobre o curso, pode falar com a Ângela. E a Ângela conversa comigo depois. Isso. Tudo bem assim, Ângela? Perfeito. Eu vou colocar o link na minha bio, o link do curso, porque às vezes se não conseguir falar comigo, já entra lá, já tira todas as suas dúvidas, já se inscreve, tá certo? Então, é isso aí, são 6h50. Lá em Portugal já vai dar 11 horas, aí a minha querida doutora precisa dormir, né? Nem me fala. Todos precisamos dormir, né? Hoje ainda é quinta-feira, mas ainda temos uma sexta-feira. Meu Deus, começa a semana correu rápida. Hoje é quarta, doutora, ainda tem quinta e sexta, ainda tem mais 2 dias aí. Tá vendo? Desgovernada. Tá certo. Desgovernada mesmo. É tanta coisa, tanta demanda. Oh, meu Deus. Mas olha, foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha trazido luz para muita gente. Acho que vai ficar gravado e você vai fazer collab na minha página, não é isso? Isso acho que já fica automaticamente na sua página, eu acredito que sim. E eu quero convidar a todos que estão aqui, se ainda não me seguem, me sigam SBF, que é Saúde e Boa Forma, _ Ângela Dias. Se vocês clicarem logo aí em cima, já vai aparecer o seguir, entendeu? Para poder a gente estar compartilhando juntas. E você que me segue, também segue a doutora Emília Pinheiro. E vamos estar juntos aí nessa jornada de vida saudável, tá bom? Vamos. Então deixa eu finalizar aqui. Eu, Ângela Dias, a Hora do Detox, aqui no SBT, primeira live com a doutora Emília Pinheiro. Então aguarde que no final de julho teremos presencial aqui. É isso aí. Beijinho.